E aí, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer o vídeo sobre o primeiro trimestre de gravidez, pra falar sobre como foram aí os tão temidos 3 primeiros meses da gravidez aí comigo. O que eu passei, o que eu senti. Acho muito legal compartilhar esse tipo de vídeo, porque eu procurei muito, minha amiga procurou muito, então eu vi muita gente que procura por esse tipo de vídeo, porque a gente procura se identificar com as pessoas, se identificar com os sintomas, porque, gente, a gente se acha um ser de outro mundo, a gente se acha, se sente assim, um ET, acha que tá passando por coisas que, meu Deus, são bichos de 7 cabeças, quando na verdade é completamente normal. Então por isso que eu quis vir compartilhar aqui com vocês e quero deixar registrado porque um dia eu vou voltar a ver esse vídeo e vou dar risada, porque vou lembrar do quanto eu sofri e vou dar risada. Então já deixa o seu like, joinha aí, é muito importante para a divulgação do vídeo do canal. Se inscreva aqui se for a sua primeira vez e bora lá começar o vídeo então, né? Bom, eu descobri minha gravidez em dezembro, vou contar pra vocês como que eu descobri. Eu fiz um belo de um roteiro aqui por dias e eu tenho certeza que ainda vou esquecer de alguma coisa. Mas enfim, hoje eu tô de 15 semanas e 5 dias, então de acordo com o ultrassom morfológico. Eu fui uma das sortudas aí, das grávidas mega sortudas que começa a sentir o sintoma desde o primeiro dia praticamente, né? Desde a segunda semana eu comecei a sentir os sintomas. E o que era? Gente, eu tava achando que eu tava ficando doente, porque, gente do céu, eu dirigindo, eu sentia tontura. E eu sentia tanta tontura, eu tava fazendo coisas em casa, eu tava fazendo seja lá o que for, eu sentia tontura. Cansaço. Eu comecei a sentir o cansaço também. Lá pela segunda, terceira semana, eu tava acordando todo dia bem cedo. E, nossa, gente, e pra acordar? Eu podia dormir 9 horas da noite, 10 horas da noite, mas e pra eu conseguir acordar às 6 horas da manhã? Eu não conseguia. Era muito difícil. Eu levantava e tudo, mas era muito difícil, eu tava me sentindo cansada. A partir lá da terceira semana, mais ou menos, eu comecei a fazer xixi. Eu não reparei nessa situação, mas eu percebi que eu tava levantando mais vezes à noite. Na verdade, eu nem levantava à noite pra ir no banheiro. E eu percebi que eu tava levantando 1, 2 vezes pra ir fazer xixi no banheiro à noite. Eu não reparei nisso. Eu só fui reparar aí uma semana depois, com 4 semanas, quando eu vi que minha menstruação estava 2 dias atrasada. 2 dias, gente, 2 dias. Na verdade, a minha menstruação, o meu ciclo é muito reguladinho, muito reguladinho. Geralmente é de 26 a 28 dias. E aí começou a passar, gente, e eu fiquei meio assim, não é possível, 2 dias já, tem alguma coisa de estranho, tem alguma coisa de diferente, tô sentindo tontura, já comecei a achar, nossa senhora, tô doente. A gente fica paranoica. Deu 4 dias que tava atrasada minha menstruação. Falei, tá atrasada, então eu li na internet que a partir de 5 dias já pode considerar a gravidez, então eu vou comprar um teste. Daí ele olhou pra mim e falou, ih, amor, não tá não, porque ele ficava desanimado de tanto eu fazer teste, sempre dar negativo, né? Aí ele falou, ai, não tá não, pra não criar expectativa. No dia seguinte eu acordei, gente, eu tive uma sensação tão assim, enorme. Sabe aquela intuição, mas uma intuição tão forte do sexo do neném. Uma intuição de que era menino. Fiz o teste, a hora que eu coloquei o palitinho lá no xixi, né? O negocinho foi subindo, sim, em questão de muito rápido, viu? Segundos, assim, milésimos, muito rapidinho. Ele foi... Daqui a pouco ele fez um pauzinho, fez 2 pauzinhos. Eu fiquei assim, ó. Ah, sobre os seios, gente. Desde a segunda semana, assim, os meus seios ficavam muito doloridos, mas muito doloridos, sabe? Incha e fica super dolorido demais. E pra mim aquilo era normal, porque eu achei que era sintoma de TPM, né, que ia descer. Lá pela 6ª semana eu comecei a sentir dor na lombar. Parecia que meu corpo aqui atrás, assim, gente, tava mudando, sabe? Tava dilatando, sei lá, tava aumentando. Ai, um negócio de louco, mas doía. Acho que fiquei uma semana mais ou menos, ou mais, com dor. Depois parava, depois vinha de novo, aí parava, vinha de novo. Gente, doía tanto. Eu dormia à noite, eu ficava assim, ó. Sabe quando você mesmo fica se auto-massageando? Eu ficava assim, ó, fechava o punho assim e ficava me auto-massageando aqui na lombar pra tentar diminuir a dor, porque doía demais. E como eu descobri perto do Natal, eu só fui marcar médico, minha médica tava lotada e só tinha quase pro meio de dezembro. Eu acho que eu descobri lá pelo dia 5 de dezembro, eu fui marcar médico lá pelo dia 13, 14 de dezembro.
E daí ela me passou ultrassom, me passou tudo pra fazer os exames de sangue. E acabou que fui também no postinho, daí eu fui tentar fazer os exames pelo postinho. E daí eu vi que o postinho pelo SUS é super enrolado. O exame de sangue eu ainda fiz por lá, mas gente do céu, demorou 22 dias pra ficar pronto. Vocês têm noção o que é 22 dias pra ficar pronto o exame de sangue? E daí o ultrassom eu nem consegui fazer, porque eu tinha que fazer uma carteirinha diferente lá no hospital daqui da minha cidade. E eu tinha que ter um comprovante de endereço no meu nome, não pode ser no nome do meu marido, da minha mãe, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, nossa moça, mas eu não tenho ela. Mas você é maior de 18 anos? Eu, sou, né? Ela, e mora com quem? Eu falei, com meu marido. Mas a casa, os comprovantes estavam no nome do meu sogro e tal. Aí ela olhou e falou, ah, então você tem que colocar um no seu nome pra poder fazer a carteirinha. E fui fazer pelo particular mesmo e não me arrependo porque eu fiz com a minha médica mesmo que me atende, obstetra, e ela foi muito boa e não me arrependo nem um pouco. E fui fazer mesmo ultrassom com 9 semanas. E inclusive eu demorei porque era época de festa, né, gente? Os tão temidos enjoos. Putz! Comecei a sentir essas porcarias lá pelas 5 semanas. Gente, eu senti das 5 semanas, da 5ª semana até a 12ª semana, assim, forever, sabe? Direto. Na 12ª, no meio da 12ª semana, comecei a melhorar. Na 13ª dei um pouco mais de melhorada, mas senti ainda. Aí foi na 13ª mesmo foi onde eu comecei a melhorar bastante. Aí na 14ª eu já não sentia muito, só sentia se eu ficasse com fome ou se eu não conseguisse comer bem, ou às vezes uma coisa ou outra ainda me dá um enjoo, um cheiro ou um gosto, uma coisa ou outra, que nem um gosto muito forte de alho, me dá enjoo, um cheiro muito forte de perfume ou desodorante também me dá. Eu tive nojo de frango, gente, eu tive nojo de legume cozido eu ainda não consigo comer direito. Muita coisa eu fiquei com nojo, eu não conseguia comer comida direito, eu fiquei com muito nojo. E daí o que eu fiz? Que eu não conseguia comer feijão, não conseguia comer coisa com alho, gente, foi o ó. Meu marido me ajudou muito, teve muita paciência. Eu tinha nojo de comer a minha própria comida, vocês têm noção? Eu não conseguia cozinhar, eu cozinhava pra ele comer, pra ele levar pro serviço e tal, mas ele tinha que cozinhar pra eu comer, porque eu não conseguia comer a minha comida. Eu comia isso aqui e já ficava com nojo, com enjoo, com vontade de vomitar, não dava, daí ele tinha que fazer pra mim. Teve até um dia que eu fiz o filé de frango e eu comi, eu fiquei com nojo, gente, muito nojo. Isso foi no almoço, não consegui comer, só comi salada e fiquei o dia inteiro só comendo saladinha e fruta. Aí quando ele chegou, ele foi fazer a janta pra mim e ele fez filé de frango, igualzinho o jeito que eu tinha feito no almoço. E daí eu olhei, eu comi e falei, nossa amor, que delícia. Aí ele fez igual você faz, com o seu tempero. E como é que o dele tava gostoso e o meu tava horrível. E dezembro, janeiro foi muito intenso esse calor e eu sofri. Gente, eu sofri muito. Eu deitava no chão, eu praticamente tinha vontade de chorar porque eu tava passando muito mal e eu queria que o calor fosse embora. Todo dia eu passava mal, todo dia. E assim, uma coisa que às vezes as pessoas criticam, falam, ai, mas grávida não é doença. Realmente não é doença. Mas, gente, lembra muito uma doença, porque você passa tão mal, você fica tão mal, que é ruim demais. Mal-estar, você ficar com nojo de comida, não conseguir comer comida. Gente, eu vivia à base de limão. Eu conseguia comer salada. Depois de uns dias eu consegui comer salada com limão. Eu tinha que tacar limão. Água com limão. Tá vendo por que eu adoro compartilhar as coisas com vocês? Que nem eu compartilhei no Instagram. Aliás, me sigam lá no Instagram, que eu tô todo dia nos stories. Eu compartilhei lá nos stories que eu tava passando muito mal, não conseguia comer. Daí veio um anjo de Deus e falou pra mim que na gravidez dela ela tomou bastante água com limão e super ajudou e falou pra eu tomar muita água com limão entre as refeições. E foi o que eu fiz e foi o que me salvou, água com limão. Beleza, maravilha. E agora, assim, na 12ª semana, mais ou menos, eu aprendi água com gás. Água com gás é ótimo, porque eu comecei a ter muito refluxo e muitos gases entalados, assim, depois que você come, sabe? Não faz digestão direito, não sei. Daí dá aquela vontade de arrotar, você não consegue. E daí eu comecei a tomar bastante água com gás. Aí eu falei pra minha amiga da água com gás, aí a minha amiga descobriu água com gás com limão. Daí ela falou pra mim, coloca o limão na água com gás que você vai ver que é melhor ainda. Daí eu falei, beleza. Opa, top demais, gente. Então, tá passando mal, tá com o negócio entupido aqui,
Água com gás com limão é perfeito. Você vai arrotar e o mal-estar vai sair e vai embora. A única coisa que eu senti falta foi comida japonesa. Demais, demais, demais. E minha médica falou que eu não podia comer e evitar no primeiro trimestre e tal. E daí eu fiquei com medo, que a gente fica lendo muito sobre toxoplasmose, blá blá blá. Daí eu fiquei morrendo de medo de pegar comendo comida japonesa. Gente, eu amo e eu senti desejo de comida japonesa nessa gravidez. Nossa, vocês não têm nem ideia de como que eu fiquei. Aliás, eu vou fazer um vídeo só falando dos desejos que eu senti. E eu vou deixar listado nos cards aqui quando eu postar ele, então se inscrevam e ativem notificações aí, pra vocês conferirem, pra gente compartilhar lá os desejos que a gente sentiu. Corrimento, muita gente fala de corrimento, fala, ai meu Deus, tô tendo corrimento, eu não sei se é normal, não sei o que, fica desesperado. Gente, aquele corrimento branquinho, clarinho, sem cheiro, minha médica falou assim, completamente normal, você vai ter a gravidez inteira, é muito, muito normal. Teve um dia aí que eu tive um corrimento que saiu um pouquinho marronzinho, a calcinha tava pouquinho só suja, de um corrimento bem marronzinho, mas muito, muito claro, quase imperceptível o tom de marrom. E daí quando eu limpei assim do xixi, saiu um pouquinho marronzinho, sabe, ao invés de transparente. Aí eu até que fiquei de boa, né? Aí uma amiga falou que tinha acontecido com ela, que era normal, ok. E daí eu fui na minha médica, perguntei, falei, é normal? Porque daí eu comecei a ficar meio nervosa. Daí ela falou, calma que é normal. Você teve relação no dia anterior? Daí eu falei, tive. Ela falou, então é completamente normal. Porque quando tiver uma relação, alguma coisa assim, é muito normal ter esse tipo de corrimento marrom, porém muito clarinho mesmo, e ele não fica por dias. Ele é um dia só e olha lá, uma vez só e olha lá. Eu não conseguia sair de casa porque eu passava muito mal, então época de festas, assim, a gente saía um pouquinho e voltava embora porque eu queria minha casa. Eu tinha zero de disposição. Já falei que eu fiquei extremamente neurótica, né, então, assim, piorou. Com essa gravidez fiquei muito neurótica, a gente fica muito neurótica. Toda hora a gente quer fazer ultrassom pra ver o coraçãozinho, pra ver se tá bem. Nossa, loucura que só. No meu segundo pré-natal, eu fui medir a pressão, a enfermeira mediu minha pressão deu 14/9. Eu fiquei desesperada, porque minha pressão sempre foi 10, 11, 12, né, por 6. Aí minha médica falou pra eu monitorar a pressão por 2 semanas ali seguidas e voltar depois de 2 semanas. Gente, eu comprei aparelho de pressão, inclusive muito bom ter aparelho de pressão e termômetro em casa, tá? E eu medi as 2 semanas inteiras. E não deu nada. Minha pressão todos os dias, 10/6. Teve um único dia que ela deu 11/6. Eu levei pra médica, a médica olhou, foi só porque você tinha acabado de subir a escada e a enfermeira já te chamou, então. Graças a Deus, né? Sobre o peso, eu engordei 2 quilos do primeiro pré-natal pro segundo pré-natal. E já no terceiro pré-natal, que foi 2 semanas de diferença aí do segundo pro terceiro, eu já tinha emagrecido 800 gramas. Que foi quando eu comecei a conseguir comer melhor. Conseguia comer feijão, conseguia comer uma sopinha de fubá, quireirinha, uma lentilha. Inclusive a lentilha é muito boa para a grávida. Conseguia comer um pouquinho melhor, mais salada, muita fruta. Eu também, como eu não conseguia comer muito legume antes, e a couve também não, eu fiz muito suco, gente. Suco de couve com couve, cenoura, maracujá, limão, couve, maracujá, limão e beterraba, couve, laranja. Gente, eu fiz muito suco de couve aí, tipo esses sucos detox, só que bem nutritivos. E sem gengibre, que acelera o metabolismo, blá blá blá. Só as frutas mesmo, só a couve. Foi muito bom pra mim, viu? Lá pela 6ª semana eu já tinha notado que a minha barriga tava começando a inchar, gente. Ela não tava parecendo barriga de grávida, né? Mas ela tava inchando, não conseguia mais... como é que fala? Não conseguia mais comprimir a barriga. Daí, tipo, eu falei, caramba, e já tava começando a desenhar, assim, do lado. Até a gente ficava meio besta olhando no espelho, meu marido ficava olhando e falou, olha, já tá desenhando. Eu notei que o meu humor ficou mais sensível, muito. No comecinho eu ficava muito sensível, qualquer coisa eu chorava. Até hoje ainda é assim, mas eu também fiquei muito irritada, às vezes por causa do calor principalmente, muito irritada. Mas eu também peguei uma paciência, uma calma, que vocês não têm ideia. É uma calma, gente, parece que é aquela calma de mãe, sabe? Deus tá aqui ensinando a gente a ter a calma de mãe já. Dor de cabeça, senti um pouquinho de dor de cabeça no começo, mas a partir da 12ª semana, a minha dor de cabeça aumentou
bastante a ponto de sentir todos os dias no final da tarde, por causa do calor, porque quando não faz calor, não tem dor de cabeça. É uma benção. As estrias, eu já comecei assim a notar algumas estrias no meu peito, que ele inchou, gente, ele aumentou demais. Agora ele parou de doer. Eu até marquei aqui quando foi que ele parou de doer, mas eu não tô achando. Meu peito parou de doer, mais ou menos, aí já tem, eu tô com 15 semanas, ele parou de doer, tem umas 2, 3 semanas que ele parou de doer, umas 2 semanas. Porém ele tá maior, os bicos aqui, a auréola do meu peito tá bem mais escura e bem maior do que era antes, porque era bem pequenininha. E eu comecei a ver que aqui assim, ó, aqui na parte de baixo e aqui assim, tem umas linhinhas vermelhinhas, bem levinha mesmo. Então eu acho que eu terei estrias no peito. Acho, tenho quase certeza, porque eu sou muito branquela. Então eu não comprei cremes caros pra estria, gente. Eu tô cuidando das estrias somente com óleo de amêndoas, porque eu sou muito branquelinha, minha genética, minha mãe, todo mundo tem estria, então se eu tiver que ter, eu vou ter, por causa da minha genética. Eu não tava fazendo muita atividade física, então, enfim, eu falei, eu não vou gastar 300, 200 conto com um creme pra depois chegar lá no final e ter estria de um jeito. Gente, quando o neném mexia, cara, eu senti. Daí eu ficava lendo na internet que quando mexe a primeira vez é menina. Daí eu comecei a achar que era menina, né? Mas daí agora eu vi que é menino mesmo. Mexeu lá, acho que com... quanto? 11 semanas. Eu tava preocupada, sabe? Tava preocupada porque meu ultrassom ia demorar e eu queria saber se tava tudo bem, eu queria sentir, eu queria ouvir o coração, eu queria, sabe? Você tava naquela neura. E daí eu tava quietinha, daí como se fosse uma bênção de Deus, tipo um sinalzinho do neném e de Deus pra falar, olha, mãezinha, fica calminha porque tá tudo bem. Eu senti, gente, como se fosse borboleta no estômago e como se fosse uma bolha, sabe? Bem do ladinho aqui, assim, bem embaixo, parecia que tinha uma bolha que fez, sabe? Explodiu. E daí eu parei, eu escutei aquilo, eu fiquei... que é isso? Aí eu fui pesquisar e tal, e daí eu vi que é bem a sensação do quando mexe pela primeira vez, assim. E só essa bolha e depois uma borboletinha, tipo uma borboletinha assim no estômago. No estômago não, né? Aqui embaixo, aqui no útero. E depois de uns dias, aconteceu dele mexer de novo. Quando o Diego chegou do trabalho, ele sentou do meu lado, daí fez esse barulhinho e essas borboletinhas bem do lado dele. E depois a minha sogra faleceu. Aí no velório da minha sogra, o meu marido tava muito triste, óbvio. Então ele sentou do meu lado, aí começou aquelas borboletas aqui pro lado do meu marido freneticamente. Então eu falei, amor, coloca a mão aqui no barrigo, tá tudo bem, nenenzinho que ele tá falando pra você que vai ficar tudo bem. Eu fiquei estabanada, muito estabanada e lerda. Então eu fiquei aí muito lerdinha e fiquei super esquecida. Muito esquecida, gente. A lerdeza, assim, não é uma lerdeza, tipo, não entender as coisas, entendeu? É uma lerdeza de... você fala errado as coisas, você fica mais lerdinha pra fazer as coisas em si. E tudo que eu vou fazer hoje em dia, tipo limpar a casa e tal, eu faço com muito mais cansaço. Nossa, canso muito rápido e fiquei muito esquecida. Eu estou muito esquecida. Fiquei dias sem postar nada no YouTube, sem postar nada no Instagram, porque eu não conseguia olhar pro celular, não conseguia fazer nada, não conseguia muito menos tirar foto, né? Muito menos fazer a unha. Ai, peguei nojo, peguei ânsia de cheiro de removedor de esmalte. Agora, graças a Deus, isso diminuiu bastante. Ainda tá bem forte, mas diminuiu muito. Então eu consigo fazer os videozinhos aqui de unha pro canal, então se preparem, porque vem muita coisa de unha aí. E eu falei que um dos sintomas era que eu tava muito esquecida, né? E com certeza eu esqueci de várias coisas ali nesse vídeo, e uma das coisas eu lembrei de vir falar aqui, que o meu intestino, ao contrário de algumas gestantes que eu vi por aí, que fica com o intestino muito preso, o meu funcionou, gente, que era uma maravilha. Antes da gravidez não funcionava tão bem assim não, mas depois funciona muito bem, assim, tipo um reloginho, uma vez ou outra. Agora, depois de 15 semanas que eu tenho sofrido, mas isso eu falo depois, né, em outro vídeo. Mas nesse primeiro trimestre foi uma bênção, funcionou perfeitamente bem. Cólica eu não senti tanto, eu senti mais no comecinho, né, senti muita cólica, eu esqueci completamente de falar disso. Senti muita cólica no comecinho, mas era uma cólica bem levinha, bem sossegadinha, a ponto de nem precisar tomar remédio, não. E mais depois das 10, 11, 12 semanas mais ou menos, comecei a sentir uma dorzinha bem assim embaixo no pé da barriga,
que é um pouquinho diferente da cólica, mas é uma cólicazinha ali do útero que tá alongando, né, que tá se mudando de tamanho. Então, por causa disso, mas é algo suportável. De vez em quando eu senti umas fisgadas, mas era algo bem suportável e bem de leve. Conversei com a médica, ela falou que é totalmente normal sentir isso até o final. Só se for algo muito forte e tiver alguma ardência na hora de ir no banheiro, fazer um xixi, alguma coisa que daí é anormal, né? Daí eu tenho que procurar uma emergência aí pra ver o que tá acontecendo. E aí, amor? O que você tem pra falar do meu primeiro trimestre? Nós dois ficamos em choque. Começou com nós dois preocupados. Vamos colocar um pause na televisão, então. Não dá? Dá sim pra cortar o som. Vai, vamos lá falar. O que você achou do meu primeiro trimestre? Como é que eu fui? Então, graças a Deus ele já acabou. Graças a Deus Você tá mesmo. passando menos mal, porque... Poxa, eu ficava mega preocupado. Você precisar comer coisa pra te ajudar, tudo, e você não conseguir comer. Você sentia ânsia de comida. Você tinha que fazer comidinha pra mim. Ai, graças a Deus teve um anjo aí que ajudou. Passou o macete do limão. Aí você começou a comer melhor. O cabelo, fiquei morrendo de dó também, de que você é mega vaidosa, ama seu cabelo ruivo, não poder pintar. Mas agora o médico deixou escurecer com tonalizante. Só tonalizante pode sem tocar na raiz, mas tudo bem. E a preocupação nossa, né? Preocupação. A gente morrendo de preocupação, saber que tá tudo bem com você, tudo bem com o nosso meninão. Até fazer os exames, exame de sangue. O susto que a gente tomou com a pressão alta, porque mediram quando você subiu a escada. Falei disso aí também, mas não é nada demais. Tá tudo baixinho, só baixinho. Graças a Deus. Ah, eu senti também, esqueci, lembrei de outra coisa. Formigamento na perna. Eu senti na perna direita, perto da panturrilha ali, mas... A torta tá estralando. Ele fez torto pra mim, porque eu tava com vontade. Então, eu senti esse formigamento na perna, mas foi nada demais. E eu conversei com a médica, ela falou que é devido ao fluxo de sangue, que aumenta muito no nosso corpo, então acaba dando uns formigamentos em alguns pontos. Tem gente que tem formigamento no pulso e esse formigamento vai até o final da gravidez. E tem gente que tem na perna, eu tive na perna, mas tá tudo bem, tudo normal, não é nenhum risco de nada, não é nenhum perigo de nada. E era bem pouquinho, sabe? Bem pouquinho mesmo. E a única recomendação que eu tive foi descansa bastante, principalmente no primeiro trimestre, né? Descansar muito. Repouso sempre, nada de peso, nada de esforço e tal. E perna pra cima, principalmente no calor, quando tá muito quente. Senta, perna pra cima, deita, perna pra cima, pra circular bem ali, se alimentar, fazer uma caminhadinha leve, que é o que eu tô fazendo. E é isso, gente. Ficou um pouco longo o vídeo, com certeza, mas deixa o like. Se você chegou até aqui, então deixa o like. E um beijo, até o próximo vídeo.